Boa tarde, turma, tudo bem? Bom, estamos aí mais uma vez para tratar de um assunto de extrema importância, tá? Um assunto muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí bastante, que é o diretor de ensino e o diretor geral podem substituir o instrutor, né, na aula prática, na aula teórica, tá? Então eu vou explicar exatamente como funciona a regra, de acordo com a resolução 789, tá? A portaria 101 do Detran, que é a portaria que regulamenta aí o funcionamento do CFC, né, aqui no estado de São Paulo, ele copia e cola, tá? Esse artigo da resolução. Então, para o estado de São Paulo está copiado e colado o artigo, embora essa regra seja de âmbito federal, então muito provavelmente todo o Brasil deve ter essa mesma copia e cola aí nas portarias estaduais, tá? Mas de qualquer forma é uma regra federal, uma regra nível Brasil, tá? Então o que eu vou falar é uma regra que está contida na resolução 789 do CONTRAN, que trata aí de vários assuntos, dentre os assuntos a formação de condutores, né, e o credenciamento das instituições, dos CFCs. Pois bem, então vamos lá. Primeiro vamos falar do diretor-geral, tá? O diretor-geral da unidade, diretor-geral do CFC, ele poderá, né, ministrar aulas práticas ou teóricas, em alguns casos que eu vou falar adiante, mas guardem essa informação, práticas ou teóricas, diretor geral. Já o diretor de ensino só pode ministrar aulas teóricas, tá bom? Então guardem essas duas informações, diretor geral, prática e teórica, e diretor de ensino, somente teórica, tá? Eu não estou mencionando simuladores, tá? Porque são facultativos, mas a título de conhecimento, os simuladores também podem ser operados ali pelos diretores, seja diretor geral, diretor de ensino, independente de regra, tá? De regra de tempo, que eu vou passar agora, enfim. Por quê? Porque existem regras para que eles possam substituir os instrutores. Então a primeira regra é que a carga horária dessa substituição, em caso de substituição, não pode exceder 100 horas aulas no mês, tá? Confesso que essa regra, posso falar por experiência prática, né, que normalmente não é respeitada. O sistema que regulamenta, que regula o trabalho dos instrutores no ECNH, ele não tem um contador de tempo, então, e de horas. Então, se o diretor estiver substituindo o instrutor, ele vai ultrapassar essas 100 horas e o sistema não vai detectar. Não estou dizendo que está certo, tá? Ele está desrespeitando o que diz a resolução. Ele não poderia exceder essas 100 horas. Infelizmente, o sistema não tem uma trava que, ao atingir essas 100 horas, ele trava ali as aulas daquele diretor que está substituindo. Não estou dizendo se está certo, se está errado, não estou colocando a minha opinião pessoal com relação a isso, até porque eu tenho outras, e depois eu posso até falar sobre isso, mas nesse primeiro momento a regra é essa, tá? 100 horas aulas mês em caso de substituição. A segunda regra é que a substituição só poderá ocorrer se for em caráter excepcional. Só que veja bem, em caráter excepcional, e no mesmo artigo diz que tem que ter uma autorização prévia do Departamento Estadual de Trânsito, do Detran. Então olha que coisa interessante. Como que eu posso previamente informar o Detran uma situação excepcional? Se a situação é excepcional, ela aconteceu agora, neste momento. Como que previamente eu já informei? Então vou dar um exemplo. O instrutor cai de moto e quebra a perna. Isso é uma situação excepcional. Era previsto ele cair de moto e quebrar a perna? Óbvio que não. Como que eu já deixei avisado lá no Detran, meu instrutor ele vai cair de moto daqui a 5 dias? Você pode, por gentileza, me cadastrar como instrutor em caso excepcional? Quer dizer, é uma regra meio sem lógica. Então, a gente vê por aí que existem cidades que o diretor fica permanentemente lá como instrutor, o que eu acho até interessante, porque numa situação excepcional, você só informa a unidade que irá substituir e cumpriu a regra. O seu nome já está no sistema, você abre aula e substitui o instrutor, né, numa situação como essa que eu citei de exemplo excepcional. Já
em outras cidades, é o caso de Taubaté, por exemplo, numa situação excepcional, você tem que juntar toda a documentação, como se estivesse cadastrando um instrutor, tá? Juntamente com a documentação comprobatória da situação de excepcionalidade, e mandar para o Detran, via ser em papel, solicitando que você seja cadastrado como instrutor para substituir aquele instrutor que se acidentou, por exemplo, tá? E esse trâmite, vamos dizer que leve aí 5 dias em média. Então, 5 dias você terá que suspender as aulas daquele instrutor, porque você não vai conseguir substituir, tá? Estou falando de Taubaté. Então veja que a regra, ela permite, mas como ela tem uma interpretação extremamente subjetiva e não existe uma padronização em relação às unidades do Detran, cada diretor de Detran trabalha de uma forma, tá? Não estou dizendo quem está certo, quem está errado, eu só acho que o Detran deveria padronizar isso e fazer com que essa regra seja efetiva, né? Porque do jeito que está, não está efetiva. O caso excepcional surge, só que você não consegue de pronto já substituir aquele instrutor nesse caso excepcional. Você acaba tomando ali um prejuízo de no mínimo 5 dias até você ser cadastrado. Então, recapitulando, o diretor-geral pode substituir então as aulas teóricas ou práticas, desde que seja autorizado pela autoridade de trânsito, né, pelo Departamento Estadual de Trânsito, no caso do diretor da unidade, e desde que não ultrapasse 100 horas aulas mês, tá? E só em casos excepcionais. No caso do diretor de ensino, ele só poderá então substituir o instrutor para as aulas teóricas nas mesmas condições, caso excepcional, 100 horas aulas mês e devidamente autorizado pelo Departamento Estadual de Trânsito. Considerações, né? Considerações finais aí. Então, vejam que a regra está aí, a regra existe, como ela é aplicada em cada cidade, a gente percebe que são diferenciadas, tá? O sistema do Detran ele é público, né? Então você consulta a CFC lá que você vê que os diretores estão cadastrados como instrutor. Passa 3 meses, você pode entrar lá de novo, ele continua lá, tá? E passa mais 3, ele continua lá. Então você sabe que ele já está lá, né? Ele já está lá, de certo? Ele nunca foi tirado. Então quando acontecer uma situação para aquele CFC, o diretor já vai substituir automaticamente. De novo, não estou dizendo se está certo ou se está errado. Já para outros, a questão é que tem 2 réguas, né? São 2 réguas para medir. Eu acho que deveria ser uma régua só. Esse é meu ponto de crítica, seria isso. Deveria ser padrão. Então penso eu que deveria ficar lá o diretor cadastrado já, e numa situação de emergência ele informa o diretor do Detran, da unidade do Detran, a situação de excepcionalidade, envia ali o documento que comprova isso, o diretor aperta um botão e habilita ele da aula na mesma hora. Quer dizer, uma coisa mais simples, excepcional, como diz, né? Não uma coisa corriqueira, não é um procedimento normal de cadastro. E para que pedir toda a documentação de novo? Se a pessoa é diretora, ela já tem toda a documentação lá arquivada, né? Já renovou o alvará. Ou então que peça, mas que dê um prazo, cadastre e de repente depois você tem ali 5 dias para apresentar a documentação, senão eu te tiro do sistema, né? Ficaria um negócio mais prático e realmente efetivo para ajudar o CFC e o candidato, né? Os candidatos terão as aulas desmarcadas. Então, essas são as minhas considerações com relação a isso. Espero que vocês tenham entendido legal. Com relação a esse tempo, como eu disse, não existe essa trava, então muitas vezes ele entra e não fica. A única coisa que eu esqueci de comentar, mas eu vou comentar rapidamente, é situação excepcional, né? Eu citei bastante essa palavra. O que seria excepcional? Então, só para finalizar, tá? Para não ficar muito longo o nosso vídeo. Excepcionalidade, férias é excepcional? Né? Então temos aí pontos de vista, tá? No meu ponto de vista, tudo aquilo que é previsível não é excepcional. Então e há quem defenda que férias o diretor deve substituir, tá? Aí fica a opinião de cada um. Na minha opinião, não, né? Porque férias é previsível, não é uma situação de excepcionalidade. Um acidente, sim, é uma situação de excepcionalidade. O instrutor ficou doente, principalmente numa situação que a gente está vivendo agora, de hoje para amanhã, o instrutor pode estar ruim.
E aí imagina, né? Uma situação muito corriqueira de doença, isso é excepcional. Agora férias não é excepcional, uma viagem de um instrutor não é excepcional, né? Isso tudo dá para você fazer uma programação, né? Agora, inclusive com a utilização de intermitentes nesse caso, tá? Que eu posso fazer um vídeo depois explicando sobre isso, se vocês quiserem. É um assunto interessante, tá bom? Então legal, pessoal. Bom, peço para que vocês me ajudem aí, dê uma curtida no vídeo, compartilhe, passe para o maior número de amigos, proprietários de CFC, tá? O intuito desses vídeos, o público-alvo realmente é para os diretores, né? Para os instrutores também, para os proprietários de CFC principalmente, né? Como eu disse, como eu atuo muito em processos administrativos, eu vejo que muitos proprietários de CFC têm a melhor da boa vontade para fazer o certo, muitas vezes por falta de conhecimento ou até por sobrecarga de serviço, coisas desse tipo, deixa de cumprir alguma regrinha básica ali, toma um processo administrativo assim que não precisava tomar, tá? Então esses vídeos é para que eu possa ajudá-los a evitar esses problemas, esses probleminhas aí que a gente sabe que acontece, não por má fé, mas às vezes por descuido, tá? Então dá uma força, ajuda, compartilha, que eu vou ficar super agradecido aí, tá, pessoal? E quem puder, estiver vendo esse vídeo e for de outro estado que não é o estado de São Paulo, ou mesmo no estado de São Paulo, comenta aí como que funciona no seu CFC, na sua cidade, como que a sua unidade procede com relação a essa substituição, tá? Se o diretor pode ficar lá direto, ou se quando acontece a situação excepcional eles cadastram, comenta aí pra gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima aí.